Vamos lá, Josias, meu parceiro aqui do nosso All News. Vamos tocar aqui nossa pauta e falar de outro assunto muito importante no nosso país, que a gente não pode esquecer, continua sendo assunto, a história do metanol no nosso país. Tem aí novidades, a fábrica ligada a 2 mortes por metanol foi fechada em São Bernardo do Campo. A Polícia Civil de São Paulo encontrou hoje uma fábrica suspeita de ligação com a morte ao menos de 2 pessoas intoxicadas com metanol após consumir bebidas alcoólicas no estado. A fábrica clandestina fica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e ela seria o ponto de partida de bebidas que causaram ao menos 2 mortes. Esse é um ponto muito importante, porque a gente está falando aí sobre o foco e o início, o ponto de partida dessa contaminação, que até agora não está esclarecida à população e causa muito medo, né, na população como um todo, inclusive também nos estabelecimentos comerciais. Essa fábrica ela foi descoberta após o depoimento do dono de um bar, onde as vítimas intoxicadas por metanol beberam antes de morrer. Após as garrafas com até 45% de concentração de metanol, 45% de concentração de metanol na composição serem apreendidas em uma vistoria local, o proprietário do bar contou à polícia que comprou as bebidas em um local não autorizado, entregando o endereço da distribuidora ilegal. Aí a suspeita da polícia é de que a fábrica comprasse etanol para adulterar as bebidas e este combustível e, por sua vez, estivessem adulterando com metanol. Eles seriam misturados, né? E teriam misturado justamente o etanol contaminado e a vodka comercializada para os bares. 8 pessoas foram levadas à delegacia para prestar esclarecimentos e a dona da fábrica clandestina deve ser presa por adulteração de bebidas. O nome dela e da fábrica não foram divulgados. E o órgão conseguiu até agora, então, também a defesa dos acusados. São Paulo tem 24 casos de intoxicação por bebidas com metanol confirmados. 5 pessoas são... cinco casos, né? Esses 5 casos, pessoas morreram. Esse é o último boletim que foi divulgado pelo governo do estado de São Paulo. Aliás, hoje tem até uma entrevista coletiva. Ainda não começou, né, Luísa? Ainda não começou. A Luísa é a Luísa Alves, que é da nossa produção, que está aqui conosco me dando luz. Tinha uma coletiva marcada para agora, mas até agora não começou. Outra questão, Josias, e que isso também traz muita preocupação, é o impacto disso na vida das pessoas e na vida como um todo. Por exemplo, quando a gente vai a bares e restaurantes aqui em São Paulo, ontem mesmo eu estava lá num restaurante à noite e a gente vê as pessoas não consumindo drinks praticamente. Todo mundo ou vinho, ou cerveja, ou refrigerante, água ali. Você vê poucos drinks. Isso está afetando bastante o setor de bares e restaurantes, principalmente na capital paulista. Alguns bares e restaurantes até, para evitar essa contaminação, jogaram fora os seus estoques, né? Estão evitando repor nesse momento os estoques e estão, inclusive, jogando bebida fora. A Abrazel, que é a Associação de Restaurantes que reúne mais de 26 mil estabelecimentos, afirma que a queda nas vendas foram de até 55% de destilados nos bares e restaurantes, principalmente de classe alta, enquanto nos demais ficaram abaixo de 30%. Nós estamos em contato agora com o presidente, na verdade ele é diretor da associação da Abrazel, que é dessa associação, que é o Gabriel Pinheiro. Ele já está aqui para nos ajudar a esclarecer aqui quais são as atitudes. Olá, Gabriel. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Josias. Obrigado pelo espaço. A recomendação que vocês estão dando a bares e restaurantes é queimar o estoque que eles têm de bebidas? Fabiola, nesse momento, e é super importante a gente deixar muito claro que a maior parte a quase totalidade dos bares e restaurantes trabalham de maneira legal e já tem os protocolos que a vigilância já exige, né? Então, a exigência da nota fiscal, todas as questões de saúde dos alimentos a gente já trabalha. Nesse momento, o que a gente fez, e logo nos primeiros casos, foi trazer um treinamento para todo empresário. Foram mais de 15 mil
empresários que já concluíram o treinamento, onde a gente consegue ajudar o empresário a identificar se a bebida que ele tem é uma bebida falsificada ou uma bebida original. Então é um treinamento sem custo, gratuito ali para todos os empresários, que a gente mostra em toda a cadeia de compra quais são as preocupações e quais são os principais focos que ele tem que ter ali para ele garantir ali uma compra de uma bebida segura. A falsificação de bebida não é uma novidade no Brasil, né? Isso é histórico, né? O que há de diferente agora é que a falsificação virou homicídio. Antes você tinha ali, você tomava uma bebida falsa ou adulterada, você tinha uma ressaca prolongada, mas ninguém morria. Agora está morrendo, né? Virou homicídio, né? O que eu queria lhe perguntar é, se existe muita bebida adulterada é porque tem um mercado. Senão não estavam adulterando bebidas, né? Então há falhas na fiscalização e há também uma vontade deliberada de um pedaço do comércio de adquirir essa bebida, né? Houve, a seu juízo, olhando agora em retrospectiva, houve uma negligência do setor em relação a esse problema que é, como disse, histórico no Brasil, de bebida falsificada. O setor hoje faz uma autocrítica em relação a isso? Josias, é importante mostrar que a Associação Abrazel, são mais de 5, 6 anos que a gente vem batendo na tecla da questão das bebidas falsificadas, trazendo pedidos para o poder público para que esse problema a gente resolva ele na raiz. É muito complexo a gente chegar e falar que os estabelecimentos eles compraram por vontade própria. Pode ser que em algum momento a bebida ela possa ter sido oferecida de uma maneira sem grandes indícios ali que as bebidas eram falsificadas. É importante a gente trazer que o problema da falsificação ela não bate só nas bebidas, a gente tem outros problemas. Um outro problema que a gente vem batendo há muito tempo, que é um perigo também para a saúde do consumidor, que são os cigarros eletrônicos também. É outra falsificação que a gente vem batendo no setor, vem batendo há muito tempo, e a gente precisa da ação do poder público, como está acontecendo agora, que a gente acabe com isso na raiz. O bar e restaurante, ele é a última ponta da cadeia, então se a gente não conseguir tratar esse problema na raiz, que é fechando essas fábricas, achando que está falsificando e prendendo, esse problema ele não se resolve de uma maneira efetiva. Qual é, para quem está conosco na TV, a gente vai para o intervalo, porque a gente ainda tem um intervalo aqui, mas a gente segue pelo YouTube, conversando aqui sobre bares e restaurantes. Estamos aqui já no YouTube. Tem aí uma queda demais. Eu queria até te ouvir. Qual é o último balanço que vocês têm? Porque a gente tem aí vários balanços falando sobre a queda de venda de destilados, né? Tem alguns lugares que falam assim, olha, não vendi nada de drink em alguns lugares. Tem diferença sobre bares em regiões mais ricas, bares em regiões mais afastadas, mais periféricas? Como é que está o consumo de destilados nos bares e restaurantes neste momento? E qual é essa queda, Gabriel? A gente fez um levantamento agora no começo da semana para sentir o impacto da última semana comparado com uma semana comum no setor, e a gente viu que 74% dos bares, bares e restaurantes, né, mantiveram o faturamento, porque vale lembrar que o bar e restaurante ele não nasceu para vender bebida, muitos bares e muitos restaurantes especificamente não tem a venda de bebida, então o faturamento se manteve. Nos estabelecimentos que ele tem uma dependência maior da venda de bebida alcoólica, que são realmente bares, casas noturnas, o impacto ele foi sentido sim, e muito pela troca do consumo. Então muitos consumidores preferiram tomar outros tipos de bebida naquele momento, e aí naturalmente o faturamento ele cai, e aí quando você pergunta sobre locais específicos, a queda maior que a gente mapeou em parceria com uma empresa de dados, foi na questão de alguns bairros específicos, que são bairros mais corporativos, onde o happy hour ele acontecia de uma maneira mais forte, e esse teve um impacto nessa região, teve um impacto um pouco maior ali do faturamento.
consumo de bebidas destiladas ele teve uma grande queda, então existem estabelecimentos que relatando uma diminuição de 80% na queda das bebidas destiladas, mas é um impacto ainda que a gente está monitorando. Está sendo importante a gente trazer também um dado super importante que 80% dos estabelecimentos que estão trazendo ações informativas para o cliente, mantiveram o diálogo ali com o cliente, com os garçons, eles conseguiram manter um pouco mais ali de estabilidade no faturamento. Então, essa hora é muito importante, não só ter ali a garantia que a bebida que está sendo comercializada é uma bebida original, mas também demonstrar para o consumidor, porque o consumidor ele não vai para um bar e restaurante para investigar, ele vai para se divertir, ele vai para relaxar, é um local mais de confraternização quando a gente fala ali dos bares. Então, é importante a gente trazer essa dica para os empresários que não só busquem todos os protocolos, que agora mais do que nunca é super importante, mas também demonstre para o consumidor final que é um local seguro. Gabriel, e essa questão de falar é um lugar seguro, está muito difícil convencer o consumidor, né? Você falou aí sobre a fala, mas até mesmo o garçom. Você chega para conversar com o garçom, se você vai conversar com o garçom está inseguro de servir a bebida, o garçom está inseguro, não sabe, né? Há uma insegurança nesse momento e que não há uma resposta, e é muito triste viver isso em São Paulo, por exemplo, né, que é a noite paulistana, sendo totalmente afetada neste momento. Muito obrigada, Gabriel, pela sua participação e até a próxima. Imagina, obrigado pelo espaço.